Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Apocalipse capítulo 4, ou capítulo 6 de Apocalipse. Aleluia. Apocalipse capítulo 6. Quero fazer menção de 12 versículos. Dentre tantas verdades ditas já nesta noite, o Senhor Jesus, eu não tenho dúvida que já falou a nossos corações, já regou a nossa alma. Aleluia. Apocalipse capítulo 6, verso 9, diz: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. 10. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Sente adorando o Senhor, nosso Deus, nesta noite. Aleluia. Quero, nestes minutos que proposto aqui, trazer algo da parte do Senhor ao nosso coração, concernente ao estado intermediário da alma. Aleluia. Nós que esperamos Jesus, nós que aguardamos o arrebatamento, nós que estamos nessa expectativa de que Jesus vai voltar, nós cremos que após a morte, o homem, ele segue-se ao juízo. A alma, ela não morre, como muitos acreditam, como os aniquilacionistas acreditam, que quando aqui o homem encerra a sua carreira, a sua trajetória, também a sua alma se acaba. Aleluia! Mas o que Jesus tratou de ensinar na sua palavra foi a verdade em que a alma, ela segue-se ao juízo. E para onde vai essa alma? Daqueles que morrem com Cristo, como também aqueles que morrem sem Cristo. Neste primeiro texto, para a abertura desta fala, nós já vamos entender que Deus dos altos céus visita João na ilha de Patmos. João, ele foi enviado para a ilha de Patmos pelo imperador Domiciano. Este homem que na época o governava o Império Romano. E então, tentando eliminar João, tentando matar João, como conta a tradição. Quando eu digo quando conta a tradição, eu não estou dizendo que a Bíblia está relatando. A tradição são escritos arqueológicos que então, da época, registram um momento como esse. Contam também essas verdades. E então dizem que João, depois de ser jogado em um tacho de óleo quente, não morreu, ou a morte não prevaleceu sobre ele. E os homens que ali assistiam aquele espetáculo disseram ao imperador: nem a morte pode cessar a vida deste homem. Então o imperador ali ordenou que fosse levado João para a ilha de Patmos, onde estavam outros prisioneiros. Mas um dia estava lá João na ilha de Patmos e foi visitado pelos céus. E este texto que está registrado aqui, João, ele contempla os céus. E esta fala que está escrita aqui são as almas daqueles que foram mortos
por pregar o evangelho, foram as almas daqueles que foram perseguidos, mas não negaram a sua fé, o que nos afirma nesta noite que a alma, ela sobrevive após a morte. Quando se finda a nossa história, quando termina a nossa trajetória, aqueles que morreram com Cristo, aqueles que partiram para a eternidade, firme na sua fé, eles estão lá em cima no paraíso, eles estão aos braços do Senhor, como também aqueles que pereceram, aqueles que partiram sem Jesus. A Bíblia também vai afirmar que eles estão em um tormento eterno. Nós estamos hoje aqui a cercar a mesa do Senhor, proclamando esta verdade, porque Ele mesmo disse: fazer isto em memória de mim, porque todas as vezes que nós nos reunimos, aleluia, para participar do corpo, como símbolo do pão, como também do sangue, tendo em mesa o vinho, nós estamos dizendo que este Jesus que morreu e ressuscitou, Ele ainda não voltou. Se Ele ainda não voltou, ainda está de pé uma proposta de salvação para aquele que quer ter uma eternidade com Ele. A proposta ainda está de pé, aleluia, e a eternidade é muito real, aleluia. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo conforta aquela igreja, agora ansiosos, crendo que Jesus ia voltar, mas havia algumas dúvidas na mente daquela igreja, e uma das dúvidas que havia entre eles é: para onde vai aqueles que a qual a história e a carreira se finda? Havia uma dúvida: para onde iria os irmãos que morriam naqueles dias? Para onde iam as pessoas que morriam naqueles dias? E o apóstolo Paulo olha para aqueles irmãos e diz: por que vocês andam ansiosos, aleluia? Porque vocês estão preocupados, aleluia? Porque se nós cremos que este Jesus que nós pregamos, que este Jesus que nós anunciamos, Ele morreu e Ele ressuscitou, da mesma forma Ele virá, aleluia, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, aleluia, e são levados para a glória. Ou seja, aqueles que morrem em Cristo estão esperando o soar do toque da última trombeta, aleluia, estão em descanso, estão nos seios de Abraão, esperando este momento, a qual nós estamos na expectativa, a qual o dia que se passa, a hora que se passa, o minuto que se passa, nós estamos mais perto de viver o maior fenômeno, o maior acontecimento em que a terra há de viver, aonde aqueles que ficarão preocupados em tormento, aonde estar os crentes, aonde estar as irmãs do ciclo de oração, lá da igreja em Bom Jesus do Tocantins, onde estão os obreiros, onde estão as crianças, onde estão os irmãos, aqueles que sempre saíram das suas casas em uma noite brilhante como essa, de comunhão, para participar da Santa Ceia, aonde estão estes crentes, aleluia. Mas eu não estarei aqui, você não vai estar aqui, mas alguém vai ter que anunciar: o céu se abriu e foram levados para a eternidade, aleluia. Essa fé que nos motiva, aleluia, essa esperança que nos move. É por isso que nós glorificamos, é por isso que nós pulamos na presença do Senhor nosso Deus, é por isso que extravasa no nosso coração o desejo de falar deste Jesus, de proclamar este evangelho, porque ele é muito real na nossa vida. Era mais
real no meio da sua igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Assim como nós estamos esperando lá em cima, há almas em descanso também, nessa expectativa. Eu não vou entrar nesta área nesta noite, aleluia, mas o sono, aleluia, esse sono é consciente. Eles estão na expectativa de esperar, aleluia, o momento em que alguém irá anunciar, aleluia, aleluia, aconteceu o arrebatamento da igreja na terra. E eu entro nesta hora em um texto mais real para falar sobre a existência da alma. Lucas capítulo 16. Este texto é o texto crucial para deixar qualquer séptico a passar a crer que a alma, ela tem em si a vida após a morte. Ela segue sim ao juízo. Jesus ensinando, e ele aborda este texto de forma muito categórica. Uma parábola, só que diferente. Porque uma parábola, de forma gramatical, para ser empregada e seguir todos os requisitos gramaticais, ela não anuncia o nome do personagem. É uma alegoria que Jesus usava, ou um estilo literário que Jesus usava muito aos seus ensinamentos. Ele usava para expressar uma lição de moral ou de ética ao público que estava lhe ouvindo. Só que Jesus agora lhe coloca nesta parábola Lázaro e rico, porque é uma história muito real contada em forma de parábola. Jesus passa agora a dizer ao seu público da época que havia o rico, como também havia Lázaro, e os dois morreram. O rico foi para um lugar, Lázaro ao seio de Abraão. E um dia em tormento, lá estava aquele rico. Veja bem que a vida física já se foi, eles estão vivendo uma fase eterna. O rico está em um local de tormento, mas Lázaro está lá no seio de Abraão. Seio de Abraão é um lugar de descanso, é um lugar de aconchego. E este homem estava nos braços de Abraão, mas aquele que estava lá, naquele local de tormento, ele olhou para o pai Abraão e disse: Pai Abraão, peça que Lázaro molhe apenas a ponta do seu dedo e refresque a minha sede. Veja que aquele homem que está em lugar de tormento, ele está ciente de tudo que fez. Quem vai para este lugar de tormento, ele lembra de todas as coisas cometidas em vida. É o que prova o texto. Capítulo 16 de Lucas vai narrar, de fato muito expositivo, a reação deste homem que está lá no local de tormento. Por certo, ele é ciente porque ele foi parar neste lugar. Tanto é que ele olha e então se expressa: eu tenho irmãos, eu tenho parentes, eu tenho pessoas que estão lá na terra. Me dê uma chance para que eu menos vá lá e diga a eles
que não venha para este lugar, aleluia. Mas ali o Senhor disse a ele: tem os profetas, Moisés está lá, aleluia. E se eles não derem ouvido ao profeta, aos homens que ministram a verdade, jamais vão dar vida ao homem que está morto, aleluia, aleluia. Mas Lázaro, ele estava nos seios de Abraão, e o Senhor disse: há um abismo que separa esses dois lugares, há um abismo que divide esses dois lugares, e quem vai para a eternidade sem Cristo, lá ele há de permanecer, mas quem vai, aleluia, ao seio de Abraão, ele está em descanso. Queridos, queridos de Deus, queridos do Senhor, aquele a qual o Senhor já garantiu o passaporte da eternidade para a tua vida. Não é mais tempo de brincar de ser crente, não é mais tempo de pensar que o inferno é ficção, não é mais tempo de você pensar que o céu ainda está distante. Nesta noite, nesta verdade, está sendo ministrado que após a morte segue-se ao juízo. Jesus, nesta noite, ele estará aqui de braços abertos, o Senhor estará aqui, e nesta cerimônia de Santa Ceia, nós iremos participar deste momento glorioso, deste momento eterno, aleluia, que é a sua morte, mas também a sua ressurreição, que garante a eternidade para aqueles que crêem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. No mesmo livro de Lucas, capítulo 23, aleluia, há pelo menos 15 referências que provam que a alma, ela sobrevive após a morte. Então não tem como duvidar, aleluia, que há uma eternidade que nos espera. Jesus foi levado e pendurado em uma cruz, e dois homens estão ao seu lado, um à direita e outro à sua esquerda, aleluia. Dois ladrões estão do lado de Jesus, aleluia. Dois ladrões, dois malfeitores estão ao lado de Jesus para ser executado naquele dia. E um daqueles olha para Jesus e começa a falar e dizer a Jesus: tu não és o Filho de Deus, tu não és o homem que salva, fizeste tantas coisas, a tua fama se espalhou por toda a Galileia, por toda a Judéia, Jerusalém. As pessoas têm testemunhado muito de ti, grandes virtudes e poder foi testemunhado. Tu não é esse que eles falam, porque tu não desce desta cruz, salva a ti mesmo e salva nós também. Então aí aquele homem crítico direcionando esta palavra ao Senhor, e o que estava ao outro lado disse: tu não sabes bem que nós estamos aqui porque nós somos infratores, então, e somos presos de justiça. Nós estamos aqui para pagar o mal que cometemos, mas este homem que está entre nós, nenhum mal ele fez. Este homem que está entre nós, no meio, no centro de nós, nenhum mal ele fez para estar aqui. E a Bíblia diz que ele olha para Jesus, ele olha para os semblantes do Senhor, que está pendurado no madeiro, que está pendurado no Gólgota. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Olha que o Senhor diz para aquele ladrão, olha que o Senhor fala para aquele malfeitor, aquele homem que no últimos minutos, no últimos segundos de vida, não perdeu a oportunidade, e o Senhor olha para ele, sacramentando a existência da alma, e diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia, 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 quebrando
toda dúvida, aleluia, sobre a existência da alma, hoje mesmo tu vai estar comigo lá no paraíso, e o nome do Senhor aos dias de hoje é glorificado, é exaltado, é proclamado, é testemunhado, porque nós seguimos os passos de Jesus, mas com o mesmo entusiasmo, a fé, aleluia, e a determinação de dizer que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo, e esta igreja que hoje está aqui glorificando, exaltando o seu nome, é a noiva que ele disse: eu vou ao Pai, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. A promessa está de pé, ele ainda não voltou, nós estamos aqui glorificando e exaltando o seu nome, mas fique certo que a trombeta vai tocar, e quando a trombeta tocar, aleluia, os escolhidos, os fiéis, aqueles que estão esperando, estarão no paraíso. Mas aqueles que não estiverem preparados, aleluia, a tristeza será grande, porque há um lago de tormento que eu espero. E esta noite é noite de reflexão. Como está a tua vida? Como está a tua alma? Como você está diante daquele que morreu por ti? Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de cercar a mesa do Senhor. Mas é noite de salvação. E eu quero orar nesta hora. Quero fazer uma oração. E se você não está bem com Deus, eu quero orar por você. Aleluia. Se você quiser vir aqui à frente, tudo bem, fique de pé comigo. Fique de pé comigo, por favor. Aleluia. Se você quiser vir aqui à frente, fique à vontade. Mas se você não quiser, aí mesmo no banco onde você está, coloque a mão no seu coração, fale com Ele, aleluia, aleluia. Ele está neste ambiente, Ele está neste lugar, Ele está na nossa vida, Ele é o Deus da nossa casa, aleluia, aleluia, aleluia. É Ele que nós estamos esperando. Eterno e bondoso Pai, Senhor dos céus, diante desta verdade ministrada aqui, a qual nós esperamos, confessamos, proclamamos, Senhor Deus, que os céus nos aguarda. Senhor, nós cremos, Pai, se não for no arrebatamento, mas nós seguiremos, Senhor, ao paraíso, nós seguiremos, Senhor, ao teu encontro. Mas se o arrebatamento, Senhor, acontecer, nós estamos aqui. Olha a tua igreja aqui em Bom Jesus do Tocantins te esperando. Olha a tua igreja aqui, Senhor, avivada. Olha a tua igreja aqui, Senhor, na expectativa. Anima mais o nosso coração, anima mais a nossa alma, nos desperta cada dia mais, Senhor, para nós estarmos, Senhor, com a mesma coragem, dizendo: ora vem, ora vem, ora vem, ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Deus, nesta hora, aos teus filhos, Pai, que neste momento precisam de um abraço de perdão, precisam, meu Senhor amado dos céus, precisam, Senhor, de um perdão, Senhor dos céus, sobre eles, que nesta hora sejam abraçados, que nessa hora, Senhor, sejam alcançados pelo teu perdão, pelo teu amor. Deus, aviva, Senhor, essas estruturas e ajuda cada dia mais nesta jornada, e com fé, meu Pai, seguiremos rumo à mansão celestial, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço assim nesta hora. Amém e amém. Podeis assentar, meus amados. Nós vamos já passar para a segunda parte do nosso culto. Vamos então celebrarmos a ceia do Senhor. Esse é um dos momentos importantes desta reunião de hoje, pois todos são importantes, todos os momentos, desde o início desse culto. Quando digo, Deus falou conosco. É bom quando ouve Deus falar e também colocar em prática. Nós já ouvimos nesta noite. Deus nos ama de uma forma gloriosa. Graças a Deus. Nós vamos